sobrevoou a região aí hoje, né? Conta pra gente o que você viu. Caio, muita destruição, infelizmente, né? Boa noite para você, boa noite para Mona Lisa. Nós saímos daqui de Poconé, fomos para Cáceres, que fica mais a oeste de onde estamos, já fica na fronteira ali com a Bolívia. E nesse trecho nós passamos por algumas reservas importantes, que tem uma grande concentração de onça-pintada, de arara azul. Os bombeiros imaginavam que a situação estava ruim, porque eles estão monitorando constantemente por satélite os focos de calor, né? Toda a área que tem uma temperatura maior que 45 graus, eles entendem que pode ser um foco de incêndio, mas ao chegar lá, o comandante da Operação Pantanal, né, de combate ao incêndio, me acompanhou e ao chegar lá, ele disse que não imaginava que estava tão ruim. Uma grande área já foi queimada e existem muitos focos de incêndio. Então, se o vento mudar de direção ou vier um pouco mais forte, isso pode tomar proporções ainda maiores e deixar a situação ainda mais complicada. Aliás, o clima, a temperatura aqui está prejudicando muito, porque além desses ventos que não estão constantes, nós temos uma temperatura muito alta e um clima, na verdade, muito seco, né? Então, tempo seco, com temperaturas altas e vento oscilante é uma combinação trágica neste momento. Aliás, a pior combinação, segundo o comandante da operação, que ele presenciou no tempo que ele tem de carreira, 30 anos. Eu tenho alguns números aqui, Caio e Mona Lisa. Olha só, o Poconé, o lugar onde eu tô, é o quarto lugar, segundo o INPE, o quarto município com maior número de focos de incêndio no Brasil. São 3.964. Um levantamento feito pela agência CNN mostrou que este mês, no período de 1 a 16 de setembro, nós já temos o maior número de focos desde que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais começou a fazer este monitoramento em 98. Olha, no total são 5.603 focos de incêndio apenas entre o dia 1º de setembro e dia 16. Se a gente for comparar este período de agora com o do ano passado, é um crescimento de mais de 180%. É muita coisa, é muito fogo, enfim, situação complicada. Inclusive, hoje, durante a live que o presidente faz toda quinta-feira, ele anunciou que amanhã ele está vindo aqui para o Mato Grosso para acompanhar a situação de perto. Tá, e Mona Lisa? Ô, Carla, é muito importante, né, tratar de um assunto dessa relevância no local onde os fatos estão acontecendo. Então, eu queria também o seu depoimento como pessoa, né? Claro, você já contou. Como é que está respirar? Como é que estão os relatos das pessoas que você ouviu? Eu queria ouvir também o lado humano dessa dificuldade toda. A destruição a gente está vendo nas imagens, mas como é que está o dia a dia aí na região? Olha, Mona Lisa, pelas imagens vocês conseguem perceber a quantidade de fumaça, né? A fumaça realmente tomou conta de tudo, a visibilidade estava bem ruim e essa fumaça, claro, acaba atrapalhando a gente também. Eu tô aqui, eu e o repórter cinematográfico Alan Santos, nós chegamos há pouco mais de 24 horas e é difícil respirar, eu tô até mais ofegante, eu reparei que eu tô até mais ofegante nas nossas entradas, porque tá realmente difícil respirar. É o dia inteiro, na hora que vamos dormir também, enfim, pela manhã até mais complicado. Os olhos já estão ardendo, mesmo estando há tão pouco tempo. Então, para quem mora aqui, para quem vive aqui diariamente, tá ainda pior, porque essas pessoas estão tendo que conviver diariamente, desde o começo de agosto, com essa situação que só piora. Fora a parte da tristeza da gente saber que uma área tão rica como aqui do Pantanal, né, uma das áreas mais ricas em biodiversidade do mundo, está sendo devastada desse jeito. Passar por cima desse cenário, ver áreas completamente destruídas, tudo virar cinza. Ainda há pouco eu estava aqui esperando para fazer o link, tinha cinza caindo em cima de mim. Então é realmente um cenário inimaginável, que a gente não tem previsão de quando vai passar. Os animais estão sendo muito afetados, muitos infelizmente estão morrendo, inclusive alguns que são ameaçados de extinção. Está tendo um trabalho muito forte de resgate, mas é difícil, né? É uma área muito grande atingida pelo fogo e não tem gente suficiente, por mais que tenha bombeiro, tenha militar, todo mundo trabalhando numa força-tarefa, muitos voluntários, mas é muito maior do que todos imaginavam, mesmo para esse período que costuma ter queimada. Assim, é realmente a pior
queimada, o pior incêndio dos últimos anos, das últimas décadas, e ver isso de perto mexe com a gente como ser humano, como jornalista. Mona Lisa. Sem dúvida. Esse é o momento mais relevante para mim dos meus 22 anos de reportagem, quando o repórter traz o relato realmente do que está acontecendo ali. Claro, toda a questão chama a atenção, mas a dificuldade de trabalho e a dificuldade para reportar para o país o que está acontecendo ali, mostrando o que acontece com ela, com a nossa equipe, é o que está acontecendo com todo mundo, a constatação disso, a vivência disso nesse momento tão difícil. Obrigada, Carla. Aí também pelo esforço de reportagem, a gente continua falando sobre esse assunto. O assunto está sendo discutido, tem repercussão no mundo e aqui no nosso país também. Vamos agora com uma entrevista importante, porque o Senado criou, gente, uma comissão para acompanhar os incêndios no Pantanal. A gente conversa agora com o senador Nelsinho Trade, do PSD, do Mato Grosso do Sul, que é relator dessa comissão. Senador, boa noite. Eu quero saber se o senhor me ouve bem. Mona Lisa Perrone. Boa noite, Mona Lisa. Não gostaria de inaugurar a minha vinda à CNN, que para mim é um prazer, com um assunto tão triste, tão trágico, vez que eu sou representante do Mato Grosso do Sul. Sim. Boa noite ao telespectador e realmente é uma satisfação estar aqui para levar as informações até vocês. Sim, desejamos muito boas notícias, especialmente sobre esse assunto. Esse é um anseio, inclusive, mundial. Participam da entrevista, claro, o meu parceiro, que também está aí em Brasília, o Caio Junqueira, e os nossos analistas, o Yuri Pita e a Thaís Arbex. Senador, a reação, a declaração ou reação, como quiser encarar, do vice-presidente Hamilton Mourão, depois daquela cobrança dos embaixadores dos outros países sobre desmatamento e queimadas, me chamou muito a atenção e eu quero, claro, a repercussão do senhor, a análise do senhor sobre isso. O vice-presidente disse que, em relação a tudo isso que a gente acabou de ver e ouvir, o seguinte: a seletividade na divulgação de dados sobre o desmatamento, sobre as queimadas. Preocupante, senador? Sim, é preocupante. Para o telespectador que está nos assistindo ficar ciente, eu sou o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado. E nós temos como obrigação e dever e legitimidade a recepção de delegações oriundas de outros países. Praticamente o discurso era único, todas as vezes que recebi delegações de fora, a preocupação com a questão ambiental do nosso país. E realmente é algo que despertou também a atenção no vice-presidente Hamilton Mourão. Lá no nosso estado a situação é muito delicada, é uma tragédia. Eu queria aproveitar a oportunidade para parabenizar a emissora por ter enviado lá a repórter Carla com toda a equipe para poder constatar em loco essa questão. Amanhã o presidente Jair Bolsonaro vai fazer uma viagem ao Mato Grosso, porque o Mato Grosso ele foi dividido em 77 em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Eu sou do Mato Grosso do Sul. O Pantanal tem nos dois estados 35% no Mato Grosso e 65% no Mato Grosso do Sul. E desde que eu me entendo por gente, eu nunca vi uma catástrofe tão grande como essa que nós estamos vivenciando. Senador, Caio e meus parceiros de Expresso, mas eu quero reiterar na pergunta. Não há seletividade. Que seletividade é essa de imagens? Se o que a gente está mostrando é o que está acontecendo, como é que o nosso vice-presidente da República, presidente do Conselho da Amazônia, fala que é uma questão de escolha na divulgação das imagens? A que escolher vai ser impactante? A que escolher vai constranger o Brasil? Que olhar é esse do governo para uma questão tão urgente? É verdade. Eu penso que nada melhor do que passar por lá, como o presidente vai fazer amanhã, para poder constatar que essa afirmação realmente foi infeliz. O mais importante disso tudo é nós atravessarmos essa situação. Vamos unir as forças do parlamento, do governo federal,
com as autoridades locais. Hoje, na sessão do Senado, a comissão de 4 membros foi ampliada para 8, inclusive um senador lá do Mato Grosso, o Fávaro, Carlos Fávaro, vai amanhã no avião presidencial com o presidente Bolsonaro, justamente para poder passar para ele a real situação que ele está vivenciando naquele local que ele vive. Então, sábado, essa comissão já vai a Poconé, cidade que acabou de falar a repórter Carla, e no outro sábado nós vamos numa cidade do Mato Grosso do Sul, junto daí com algum ente do Executivo, ou o ministro Salles, ou o ministro Rogério Marinho, ou a ministra Tereza Cristina, que é de lá, e vamos também fazer um convite ao general Hamilton Mourão para que essa narrativa possa ser corrigida. Infelizmente, a situação lá está muito triste, não só para os seres humanos que vivem na localidade, como nas cidades vizinhas, mas principalmente para a fauna e para a flora da região. Para vocês terem uma ideia, lá na transição entre o Cerrado e o Pantanal, 50% já foi queimado, que é na região do Taquari, no Mato Grosso do Sul. Vocês imaginam uma região grande como essa tendo a metade queimada? O que não deve ter matado de animal? O que não deve ter destruído de flora? Mais de 3.000 hectares sendo queimados. Vocês já passaram os dados, 5.600 focos de incêndio. Em relação, para as pessoas entenderem, 3.000 hectares equivale a 7 vezes a cidade de São Paulo, ou ao estado de Sergipe todo. Então, realmente é um estado de emergência, de calamidade. E por falar nisso, os 2 estados, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, já decretaram estado de emergência ambiental. Senador, obrigado por estar aqui conosco. Minha pergunta bem simples, objetiva, direta. De quem é a culpa? Caio, eu digo a você que a gente tem que tirar lição de tudo na vida. Essa questão do Covid, nós estamos tirando lição. Essa questão das queimadas, nós temos que tirar lição. Primeiro, unir os esforços para a gente poder, num mais curto espaço de tempo, porque o sofrimento está muito grande, tentar coibir ou diminuir essa tragédia. Segundo, vamos fazer ações preventivas para que essa situação não venha a nos fazer vir aqui de novo no ano que vem. Ou seja, ano após ano a gente ouve falar em queimada ou na Amazônia ou no Pantanal. Eu acho que já passou da hora da gente todos arregaçarmos as mangas e fazermos ações preventivas para que isso não possa acontecer mais. Punir aquele que porventura venha a fazer intencionalmente uma queimada na sua região. Essa investigação que está sendo feita para poder verificar se existe ou não a culpa de fazendeiros no local precisa ser esclarecido, porque você acaba jogando a culpa, e isso precisa ser esclarecido, e fazer uma punição exemplar, porque do jeito que está, não pode continuar mais. Thaís Arbex, sua pergunta? Senador, boa noite. A minha pergunta vai um pouco no que a Mona já fez, a declaração do vice-presidente Hamilton Mourão e também a fala do presidente Jair Bolsonaro dizendo que o país está de parabéns em relação à preservação do meio ambiente. A minha pergunta há omissão do governo federal nesse tema? Thaís, eu digo a você o seguinte: mais do que ficar fazendo algum comentário por declarações infelizes, a gente supre isso, passa por cima disso, a partir do momento que você vê a ação concreta, real, para poder atender às necessidades do enfrentamento dessa tragédia. Lá para o Mato Grosso do Sul, o governo federal já disponibilizou recursos no primeiro plano de trabalho enviado pelo Estado para fazer o combate ao incêndio. Eu vi na reunião que tive presente com o ministro
Rogério Marinho, a ministra Tereza Cristina e o governador Reinaldo Azambuja, que o projeto entrou numa manhã e à tarde já estava aprovado e no dia seguinte já estava indo o recurso. Essa dinâmica, essa rapidez é a grande resposta para qualquer declaração que possa não ter sido feliz desse ou daquele membro do governo ou mesmo do presidente. Eu acredito que o presidente tem boa intenção, senão ele não estaria indo para lá amanhã, e eu tenho a certeza que haverá de despertar a sua sensibilidade no sentido de verificar que o Pantanal, que é um patrimônio, pessoal, da humanidade, não é do Mato Grosso do Sul nem do Mato Grosso, é de todos nós, seres humanos, brasileiros, estrangeiros, é a maior reserva ambiental com aquelas características geográficas que nós temos no mundo. Nós não podemos deixar acontecer uma situação como essa. É como se fosse uma pérola dentro do Brasil que não está sendo bem cuidada. Yuri Pita. Obrigado, Monalisa. Senador, ainda sobre essa questão da apuração, se houve, por exemplo, envolvimento de fazendeiros ali, há essa suspeita em relação à criação de gado. O senhor, é possível já estimar o prejuízo que isso pode ter, não só em termos de imagem, certamente já há, mas em termos econômicos mesmo, de perda de mercado para esses produtores, para o agronegócio brasileiro como um todo, não só em relação à Amazônia, mas aí agora em relação ao Pantanal. O senhor tem essa preocupação de que o Brasil vai ser prejudicado, inclusive economicamente, por esse tipo de situação? Com certeza, esses impactos negativos chegam com a logística que nós temos hoje da informação a tempo real em todos os lugares do mundo. Quando a gente anunciou com muito entusiasmo, e era justo que assim o fizesse, a intenção da formatação do Acordo de Livre Comércio da União Europeia com o Mercosul, muitas das delegações que eu recebi de fora colocaram como condição para votar a favor ou não as questões que nós estamos fazendo em relação ao meio ambiente. Eu achei que isso era um assunto que eles combinavam entre eles, mas eu falei, mas como que o pessoal da Dinamarca está falando uma coisa, o pessoal dos Estados Unidos está falando a mesma, o pessoal lá da Holanda está falando a mesma, o pessoal da França está falando a mesma, ou seja, é uma situação que mexe com o mundo todo. Então, nós realmente temos aí uma mancha no nosso rosto que precisa ser resolvida. Sim, senador, muito obrigada. De fato, a gente quer ver ações, né? Ações e punições que não sejam consideradas incentivos para continuar esse estado todo, né? Porque quando a punição ela é branda demais, sim, ela é entendida como uma passada de mão na cabeça. Muito obrigada por esse tempo aqui conosco, muito obrigada por conhecer a nossa sede. Se não estivesse no horário de trabalho, eu ia falar para o Caio Junqueira estar com o senhor num café, numa confraternização maior, mas muito obrigada por esse tempo. Venha sempre conversar conosco, o assunto não se esgota. Muito obrigada. Eu que agradeço, um abraço a todos vocês e parabéns por essa forma dinâmica, séria e ética do jornalismo da CNN. Obrigada, senador. Obrigado, senador. E as queimadas e o desmatamento na Amazônia têm sido um dos entraves para o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. A gente vai chamar agora o Lorival Santana para a conversa. Lorival, boa noite.